Caminho a Cristo, capítulo 6. A conquista da paz. À medida que a sua consciência é despertada pelo Espírito Santo, você pode compreender um pouco da malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e então passa a aborrecê-lo. Você sente que o pecado separou você de Deus e que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais percebe a sua incapacidade de vencer. Seus motivos são impuros, seu coração também. Você vê que a sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, libertado. Como, então, obter harmonia com Deus e semelhança com Ele? Paz é o que você precisa. O perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços, você não pode esperar obtê-la. Mas Deus a oferece como um presente, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55:1. É sua a decisão de estender a mão e recebê-la. O Senhor diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36:26. Você confessou seus pecados e de coração afastou-se deles. Resolveu entregar-se a Deus. Agora, vá a Ele e peça-lhe que lave os seus pecados e lhe dê um coração novo. Creia, então, que Ele assim o fará, porque assim o prometeu. Esta é a lição que Jesus Cristo ensinou quando esteve na terra, que devemos crer que receberemos a dádiva que Deus nos prometeu e que ela é nossa. Jesus curou as pessoas das suas enfermidades quando elas manifestavam fé em seu poder. Ele as ajudava naquilo que não podiam enxergar, inspirando-a a nele confiar quando as coisas que não podiam ver, levando-as a crer no seu poder de perdoar os pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus 9:6. João, o evangelista, diz o mesmo ao falar sobre os milagres de Cristo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20:31. Com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que Ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico no tanque de Betesda. O pobre sofredor encontrava-se desamparado por 38 anos. Não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele paralítico poderia ter dito: Senhor, se quiseres me curar, obedecerei à tua palavra. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus. Creu que havia sido curado e imediatamente levantou-se, decidiu que andaria e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Da mesma forma, você é um pecador. Não pode expiar seus pecados do passado, nem mudar o seu coração e se tornar um santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, através de Cristo. Você crê nessa promessa. Em seguida, confessa seus pecados e entrega-se a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus
certamente cumprirá a sua palavra. Se você crê na promessa, crê que está perdoado e purificado. Deus supre o que falta. Você é curado da mesma maneira como Cristo deu força para o paralítico andar, quando ele creu que estava curado. Assim é, se você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é. Não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. Jesus disse, tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Há uma condição para o cumprimento dessa promessa, que oremos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e capacitar-nos para viver uma vida de santidade. Podemos então pedir essas bênçãos, crer que as receberemos e agradecer por tê-las recebido. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos diante da lei, sem qualquer vergonha ou remorsos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Daqui por diante, você já não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um preço. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Agora, você é uma criança nascida na família de Deus. E Ele ama você como ama seu filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus Cristo, a Ele me entreguei. Peça-lhe que conceda a você o seu Espírito e que o sustente na sua graça, da mesma maneira que se tornou um filho de Deus quando creu nele e a ele se entregou. Assim também você deve viver nele. Diz o apóstolo, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2:6. Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados, antes de poder pedir a sua bênção. Mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Eles precisam da sua graça, o Espírito de Cristo, para ajudá-los em suas fraquezas, ou não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos cheguemos a Ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandades e pecaminosidade, e arrependidos, lançar-nos aos seus pés. Ele se alegra ao envolver-nos em seus braços de amor, curar nossas feridas e purificar-nos de toda impureza. É nesse ponto que milhares fracassam. Não creem que Cristo lhes perdoa pessoalmente de forma individual. Não põe à prova o que Deus diz. É privilégio de todos os que aceitam as condições verificar por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para cada pecado. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Elas são direcionadas a cada transgressor que se arrepende. Força e graça foram dadas por meio de Cristo para serem levadas por anjos ministradores e todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por todos morreu. Ele anela livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado, e vestir neles as vestes brancas da justiça. Ele insiste para que vivam e não morram,
Deus não trata conosco como os seres humanos tratam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão. Ele diz: deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Isaías 55, 7, 44, 22. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo raio de luz, mas você não deve permitir que ele faça isso. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um Pai Celestial compassivo. Embora eu tenha abusado do seu amor e negligenciado as bênçãos que ele me deu, vou levantar-me para ir ao Pai e dizer-lhe: pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. A parábola nos mostra como será recebido aquele que se perdeu. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele. Correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15, 18 a 20. Mesmo esta parábola, por mais terna e comovedora que possa ser, não consegue expressar a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara através do seu profeta: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Enquanto o pecador ainda está distante da casa do Pai, esbanjando seus bens em uma terra estranha, o coração do Pai o quer de volta. E cada desejo de retornar para Deus, despertado no coração, não é outra coisa, senão a terna voz do seu espírito suplicando, insistindo, atraindo o transviado para o coração cheio de amor do Pai. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de duvidar? Ou você imagina que quando um pobre pecador deseja voltar e abandonar os seus pecados, o Senhor com sinceridade o impede de prostrar-se arrependido a seus pés? Longe de nós pensarmos assim. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito assim do nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele entregou-se na pessoa de Cristo para que todos pudessem ser salvos e desfrutar as bem-aventuranças eternas no reino da glória. Que outra linguagem mais forte e mais carinhosa poderia ser empregada em lugar da que ele escolheu para expressar o seu amor por nós? Ele declara: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Olhe para cima, você que está em dúvida e com medo, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Dê graças a Deus pelo dom do seu Filho amado e ore para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito está convidando você hoje. Venha para Jesus de todo o coração e poderá pedir as suas bênçãos. Ao ler as promessas, lembre-se de que elas são uma expressão do amor e misericórdia indescritíveis. O grande coração do amor infinito volta-se para o pecador com ilimitada compaixão. Em Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. Sim, apenas creia que Deus é o seu auxiliador.
Ele quer restaurar a sua imagem moral do ser humano. À medida que você aproximar-se de Deus com arrependimento e confissão, Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão.